Dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecemos Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, eu acolho você que agora acompanha comigo e companheiro e companheira de caminhada nos caminhos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais um momento, a mais um passo que estamos dando dentro deste aprendizado do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós vamos, como diz mesmo a música no início, meditando a palavra do Senhor, porque o catecismo nada mais é do que aquilo que Deus nos deixou na Sagrada Escritura, do que tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e passou para nós. E já neste início de hoje, Deus me deu uma palavra. Eu estava procurando uma coisa e Ele me deu outra palavra, aqui da Sagrada Escritura, em Isaías 41, versículo 18. Abrirei rios nas dunas e mananciais no meio dos vales, transformarei o deserto em pântano e o ermo em fontes de água. Porei cedros no deserto, acácias, mirtos e oliveiras, plantarei ciprestes na estepe, junto com olmos e plátanos, para que vejam e conheçam, reflitam e aprendam de uma vez que a mão do Senhor o fez, que o Santo de Israel o criou. E essa palavra que Deus nos dá é para mim e principalmente a você que está vivendo um deserto na vida. E alguém já disse que o deserto, ele não é uma estação onde você fica, ele é uma passagem. Porque até Jesus, como nós sabemos, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. E o povo de Deus escolhido, como nós também sabemos, passou 40 anos caminhando no deserto. Mas eles não ficaram lá eternamente no deserto. E Jesus também não ficou. Então esse deserto que você está atravessando hoje, toda esta carga que você carrega dentro de você, que está se sentindo negativo, todo esse peso, toda essa tristeza, Deus diz: olha, eu vou colocar uma água viva, uma fonte de água viva nesse teu deserto. É Ele que nos promete hoje através da palavra. E é isso que nós aprendemos quando nós estamos aqui. E como às vezes algumas pessoas podem perguntar: para que aprender o catecismo? Aquele monte de coisa, e você pode isso, você pode aquilo. Não, o catecismo não é algo para me prender ou prender a você, para nos ficar, vamos dizer, vai tirar a minha liberdade. Não, Deus nos deu a liberdade. E eu repito mais uma vez, como já foi dito aqui, Ele chega para mim e para você e diz: olha, tem dois caminhos, esse caminho da vida e esse caminho da morte. Qual você quer escolher? E é por isso que nós estamos aqui, porque o catecismo é o amor de Deus, é Deus falando para nós através dos profetas, é Deus falando para nós através dos anjos,
é Deus falando para nós através do sim que Maria deu e através de Jesus. E continua depois a palavra através dos apóstolos e principalmente hoje através do Papa, dos bispos e dos padres da Igreja, mas principalmente da Sagrada Escritura, que nós temos aqui, onde ele vai nos falar, orientar. Você que está vivendo esse deserto, olha, tem solução, tem saída. Esse deserto não é eterno na sua vida, desde que você dê o primeiro passo, desde que você se abra a esse amor infinito do Pai, a esse amor. E hoje nós, continuando meditando, que nós já passamos, a vida do homem, conhecer e amar a Deus, ter um conhecimento mais profundo, uma intimidade com o nosso Deus, amá-lo, porque é o nosso Criador, porque Ele nos fez e Ele quer tão somente o nosso bem. E aí depois nós caminhamos sobre a transmissão da fé, que é a catequese, que vai nos orientar, que vai nos levar a conhecer a Igreja e as riquezas que ela guarda, que é transmitir tudo o que nos foi deixado na Santa Bíblia, todos os ensinamentos de Jesus e aquilo que o Espírito Santo dita para a Igreja, para o colégio dos padres, que são os nossos cardeais, os bispos, que se colocam para ouvir aquilo que o Espírito Santo disse. No programa passado eu ainda comentei que não nasce nada das pedras, nem nada brota do nada. É preciso que eles se coloquem, e eles se colocam em oração para ouvir o que Deus tem a dizer a nós. São os nossos pastores. Eles continuam nos pastoreando como os discípulos que andaram com Jesus. Então não tem coisas demais. A Igreja não inventa, a Igreja não cria do nada. A Igreja, é por isso que às vezes tem muito choque. E a Igreja é antiga, é retrógrada, ela não pensa para frente. Não, a Igreja mantém a tradição que nos foi deixada pelos discípulos, pelos apóstolos, pela palavra de Deus, seus ensinamentos e principalmente pela ação do Espírito Santo. A Igreja não é morta, ela é viva, ela é peregrina. Assim como Jesus enviou os discípulos, hoje continuam sendo enviados. Os bispos, os padres, todo o colégio. Ela não é uma igreja parada, ela é uma igreja viva em constante caminhada para chegar ao reino dos céus e para nos levar a mim e a você. Então nós precisamos conhecer um pouco mais dessa nossa igreja, conhecer mais um pouco desse amor de Deus, que a igreja é a arca da aliança que transmite até nós nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o objetivo desse catecismo e o destinatário. Ora, para quem que está sendo enviado este catecismo? Ele tem por objetivo apresentar uma exposição organizada e sintetizada dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como referência para os catecismos que venham a ser elaborados nos diversos países onde a doutrina católica apostólica romana de Jesus Cristo é levada, é viva e ela é pregada. E aqui
nós vamos, porque num momento só é tão rico este conteúdo que nós vamos dividi-lo em partes, porque aqui nós vamos também ver um pouco sobre o Concílio Vaticano II, o que ele é, as bênçãos que ele trouxe e o quanto ele aproximou mais o homem da Igreja de Deus, o quanto que ele nos aproximou. Eu, quando era assim pequenininho, não que eu seja muito velho e nem muito alto, mas eu deveria ter meus 7, 8 anos na cidade em que eu morava, o padre, ele celebrava a missa em latim de costas para nós. Ele celebrava a missa de costas, né, diante do altar, e em latim. De tanto a gente ouvir o latim, a gente aprendia algumas coisas, mas a gente não tinha assim muito entendimento. E foi bom porque eu consegui decorar muitas orações em latim. O Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, até a cantar algumas músicas. A mamãe tinha um livrinho pretinho de cânticos da igreja, em latim, a Salve Rainha em latim. Perdi um pouco, porque a gente não usa muito, mas era uma riqueza. Mas, às vezes, ela nos distanciava de estar mais perto de Deus. Porque tinha gente que não sabia nem o português direito. Tinham pessoas que, infelizmente, eram até assim, analfabetas, né? Lá nos anos 70 e pouco, 74, 5, 6. Mas, então, o Concílio Vaticano traz essa riqueza e tantas outras. E se você quiser, e é bom para nós católicos, já que a gente gosta de ler tanta coisa, ou se não gostar de ler, vai na internet, coloca lá. Tem um PDF do Concílio Vaticano II, a gente aprender e perceber um pouco mais essa riqueza. Porque o Espírito Santo, movendo a igreja, que ela não para, que ela não é estacionada, ela tem uma alma, e é esse Espírito Santo que é essa alma da igreja, que faz com que ela seja viva cada vez mais e nos traga a palavra de vida, como esta, que Deus vai colocar água nos nossos desertos. Então nós precisamos tirar um tempo para conhecer a Igreja Católica, porque é o amor de Deus para mim e para você. Quantas vezes nós sofremos à toa? A gente sofre à toa como aquele cara que conta aquela historinha que ele estava lá na neve e tudo, de repente escureceu e ele se perde na neve e escorrega, mas fica agarrado na corda e fica pedindo a Deus um milagre e escuta aquela voz assim: solta a corda. Só que ele segura mais firme na corda e de repente Deus ainda ajudava ele a socorrer e novamente aquela voz: solta a corda. E ele continuou naquela luta até que o frio e tudo vence e ele morre ali grudado na corda. Quando passam 12 horas, que aí saiu gente para buscá-lo, encontraram um homem congelado, morto, segurando na corda a 1 metro do chão. Então nós precisamos. Então, muitas vezes na nossa vida nós sofremos porque nós não conhecemos a Bíblia e principalmente nós católicos, apostólicos romanos, que nos dizemos católicos, que vamos à igreja, à missa, eu vou batizar meu filho, eu quero casar na igreja, eu preciso da primeira Eucaristia, da Crisma. Nós precisamos conhecer. É uma obrigação nossa conhecer aquilo que Deus nos fala e aquilo que a igreja nos ensina. Sabe por quê? Para a gente não ficar vivendo neste deserto tão grandioso que nós vivemos, em que Deus diz para nós: solta a corda, ou então levanta que eu te estendo a minha mão. E eu te convido a estarmos seguindo, porque esse presente catecismo que nós estamos meditando também é destinado aos responsáveis pela catequese, para que ninguém chegue ensinando qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. É organizado. Não é assim, eu pensei nisso e vou falar isso hoje.
O próprio catequista precisa saber o que está falando. Assim como eu que estou aqui, para não falar besteira e para não falar coisas que não existem. E tem uma coisa também, não tem que exagerar nem diminuir. A palavra, ela já está no ponto certo, na forma certa de tocar o nosso coração. Então não precisa ficar inventando coisas demais. Em primeiro lugar, aos bispos, como mestres da fé e pastores da igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento do seu ofício de ensinar o povo de Deus. É para isso que os nossos bispos estão lá. Não é para ficar só bonitos, andando com aquela roupa bonita, com as túnicas, não. É para nos transmitir a fé, a catequese. Eles são os nossos catequistas, orientando também os nossos padres no caminho de nos levarem nos caminhos do Senhor. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, presbíteros e catequistas, e será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. Então ele é para todo o povo, ele é todo para nós, como nós vamos ver. E antigamente nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, não podia. Nós não tínhamos todo o pessoal, a Bíblia era algo mais assim, para os doutores da igreja, para teólogos, para bispos e padres. Então o Concílio Vaticano ele vai trazer muita coisa boa, porque o Espírito Santo não quer ver os filhos deles ignorantes e muitas vezes vivendo nesse deserto. Eu te convido a estarmos sempre caminhando. E hoje trouxe aqui uma música em que nós precisamos e somos convidados a, quando nós estamos nesse deserto, quando a gente não vê mais luz à nossa frente, nós lembrarmos do Deus infinito que nós temos e daqueles homens simples que acompanharam Jesus no deserto. Daqueles homens que andavam descalços e tudo, mas porque viam no olhar e nas palavras de Jesus a certeza de um reino que veio para ser implantado agora, hoje, não para ser vivido amanhã. Então eu quero te convidar, coloque-se agora nos braços do Pai. Tudo o que você está sentindo no seu deserto, a sua dor, a sua angústia, coloque-se agora diante desse Deus que caminha conosco, dia a dia, passo a passo. Quando tudo parecer acabado e sem forças já não dá pra caminhar, a tristeza, a solidão são companhias. Mesmo assim você precisa acreditar. Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo que ficava ali sentado a mendigar, esperando de alguém uma saída, mas com certeza outro dia ia voltar. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta. Levanta.
e prometeu que vai fazer rios e fontes germinarem desse deserto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Que Ele volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te aguardo na nossa caminhada. Dia a dia.